Boa tarde a todos. Às 14h01 do dia 2 de julho do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovado. Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Duas boas-vindas aqui ao desembargador Cornélio Alves, ao Dr. Francisco Glauber, e com muito orgulho para todos nós, temos aqui a presença da doutora Érica, que em substituição ao doutor Ricardo Tinoco, atuará na Corte agora no mês de julho. Então seja bem-vinda, doutora Érica. Primeira oportunidade que temos de atuar aqui na mesma composição. Vossa Excelência já esteve presente, eu não estava, então no dia estava, mas no julgamento do processo em que ela esteve presente, não. Então seja bem-vinda. Eu não tenho nenhuma outra comunicação nem proposta. Desembargador Cornélio Alves. Só agradecer os votos de boa-vinda, não tenho nenhuma proposição. Doutor Francisco Glauber. Acompanho todas as promoções e as que vierem, porventura, depois de mim, senhor presidente. Boa tarde. Eu estou resolvendo aqui o meu computador. Perfeito. Então, o doutor Francisco Glauber já está concordando com tudo. Temos aqui os aniversariantes do mês. A lista é extensa. Destaco aqui a doutora Daniela Rosado, que aniversariou ontem. Hoje, doutor Francisco Seráfico. Então, doutor Roberto Guedes, do dia 30 de julho. Então, o tribunal congratula-se com todos. Faço aqui a proposição, todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, aprovado o expediente aí para todos. E aproveitando a oportunidade, a doutora Érica, que aniversariou semana passada, se quiser nos convidar para as comemorações, doutora Érica, estamos aqui aberta aos convites. Sempre à disposição. Não siga o exemplo do Dr. Zé Dantas nem do Dr. Francisco Glauber. Exato. São bons exemplos. E aí, eu havia esquecido, eu peço autorização da Corte para me ausentar do Estado, participar do Colégio de Presidentes, que acontecerá em São Paulo. Então, me desloco amanhã e o retorno, o encerramento é na sexta. E eu aproveito, permaneço lá até o domingo. Então, peço autorização da Corte para me ausentar do Estado. Passo a presidência ao desembargador Cornélio Alves, desculpe. Pois não, recebo com todo prazer. Aprovada a autorização? De acordo. Sim, de acordo. Então, pronto. Aprovado e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Cornélio. Agora, doutor Zé Dantas, comunicação, indicações e propostas. Sem nenhuma, só me acostar o que já foram dito, senhor presidente. Doutora Érica Paiva. Só agradecer a acolhida e dizer da honra de compor essa corte mais uma vez, Também agradecer pelos parabéns, pela congratulação do meu aniversário, né, e dizer que a festa, eu tive uma surpresa promovida pela nossa representante no Ministério Público, né, e foi com muita emoção que recebi essa grande homenagem. Perfeito. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, do mesmo modo, me acostar as boas-vindas ao desembargador Cornélio e ao doutor Glauber, ao retorno, né, de penosa travessia, e de doutora Érica, dizer que é uma satisfação imensa também da vez passada que Vossa Excelência compôs a Corte. Eu não estava na composição porque havia suspeição naquele processo específico. Dizer que é uma satisfação imensa, uma alegria imensa compartilhar aqui a bancada e os julgamentos com Vossa Excelência. Seja muitíssimo bem-vinda à composição da Corte, porque o tribunal já é figura constante aqui desde o início da gestão do desembargador Glauber e muito alegre e muito contribui para o Tribunal Eleitoral. Seja muito bem-vindo à composição da Corte. Doutor Vladimir, se Vossa Excelência me permite, a Érica foi minha colega de faculdade, sempre muito distinta, mas ela falou, eu não entendi quando é a comemoração, onde será a comemoração. Me acostar? Indicações e propostas. Me acostar, senhor presidente, as proposições que já foram feitas e reiterar as saudações de boas-vindas à doutora Érica,
porque também da última vez que ela compôs eu não estava presente, então dizer também da minha enorme satisfação e alegria. Perfeito. E doutora Adriana, hoje está toda organizada, aniversário, toda produzida, aniversário de João. Então, parabéns para João, saúde, paz e vida longa. Obrigada. Doutora Cibele, comunicação, indicações e propostas. Senhor presidente, também queria me acostar, as boas-vindas à doutora Érica, reforçar os parabéns que já dei pessoalmente, dei no próprio dia aqui nessa corte. Depois fizemos uma singela homenagem a ela, que merece muito mais. E dizer da grande honra que tenho de, pela primeira vez, estarmos aqui, ela como juíza e eu como membro do Ministério Público. Nós que já nos conhecemos há tantos anos, é o primeiro momento que isso acontece. Então, é um dia histórico para mim. Existe a reclamação, né, doutor Francisco? Da Luluzinha, nós não fomos convidados, né? Senhor presidente, elas chegaram aos poucos. Olhe do seu lado direito, esquerdo. A bancada da resistência está do lado de cá. É a concretização do meu discurso, viu? Pois é. Iniciemos então os julgamentos e a presença do doutor Hindenberg. Vamos dar prioridade ao processo que é na relatoria do doutor Francisco Glauber. Está em mesa, doutor Francisco Glauber? Tá, Vossa Excelência, por favor, identifique. Neste caso tem a minha suspeição e doutora Adriana, não é isso? Não. Doutora Adriana. A suspeição, então eu passo a presidência ao desembargador Cornélio. Era doutor Ricardo. Tem um processo aqui. Eu recebo a presidência. Fica aqui mesmo, senhor presidente. Pode ficar por aí. Com a palavra o relator para identificar o processo e o relatório. Obrigado, senhor presidente. É um recurso eleitoral 209/14/2016, em que, aí eu já passo ao relatório, são recursos eleitorais interpostos por José Galeno Diógenes Torquato e José Gaudêncio Diógenes Torquato, deputado estadual e candidato eleito para o cargo de prefeito do município de São Miguel nas eleições de 2016, respectivamente, contra a sentença proferida pela juíza da 43ª Zona, que julgou procedente em parte o pedido contido em representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de 70 mil FIIs, José Galeno e 20 mil FIIs, José Gaudêncio, por entender que configurada a prática da conduta vedada prevista no 73/4 da Lei 9.504/97, a saber, o uso promocional de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Na sentença, a magistrada entendeu caracterizada a conduta vedada em ato praticado pelo representado, ora recorrente, José Galeno Diógenes Torquato, ao fundamento de que este, em pronunciamento proferido em rádio local, em 20 de agosto de 2016, utilizou a mídia para tecer pesadas críticas ao governo municipal da época, cujo prefeito era candidato à reeleição em oposição a José Gaudêncio, bem como ressaltar os projetos Vila Cidadã, Restaurante Popular e Microcrédito, vinculando as benesses a seu grupo político, em benefício da candidatura de seu irmão, o recorrente José Gaudêncio. Em razões, eles aduzem preliminarmente a suspensão da testemunha Elisângela Maria Pessoa do Rego, reiterando a contradita apresentada em audiência, ao argumento de que ela teria interesse no julgamento da ação, já que a representação se originou de denúncia formulada por Dario Vieira de Almeida, que a indicou para ocupar o cargo de confiança na administração municipal. 2. A licitude dos fatos imputados aos recorrentes, com fundamento no 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, eis que o Vila Cidadã, programa desenvolvido pelo governo estadual, vinha sendo executado pela administração pública desde o ano anterior ao pleito de 2016. 3. O próprio juiz eleitoral indeferiu medida liminar que pleiteava a suspensão da realização do programa Vila Cidadã em São Miguel. 4. Não houve benefício à candidatura de José Gaudêncio, que sequer compareceu ao evento. 5. O restaurante popular somente teria sido inaugurado em 18 de março de 2017, fora, portanto, do período eleitoral. 6. A hipótese aqui evidenciada seria diferente do caso tratado no recurso eleitoral 28857 de 2016, oriundo de Pedro Avelino, julgado por este tribunal na sessão de 5 de abril de 2018, ante a inexistência de prova de que a realização da Vila Cidadã em São Miguel tenha sido determinante para a vitória de José Gaudêncio ao cargo majoritário, o que fora reconhecido na sentença. Pugnar, afinal, pelo provimento do recurso para preliminarmente afastar o depoimento de Elisângela no mérito para ser julgado improcedente o pedido, sucessivamente reduzir a multa dos valores arbitrados na sentença, contra razões pelo Ministério Público Eleitoral naquela instância, e aqui a Procuradoria Regional foi pela rejeição da preliminar de suspeição e no mérito pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório, senhor presidente. Pois não, com a palavra advogado pelo tempo regimental.
Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cornélio Alves, eminente relator, desembargador Glauber Alves, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, eminente representante do Ministério Público, doutora Cibele Benevides. Eu, inicialmente, quero aderir às boas-vindas dirigidas à doutora Érica Paiva. De igual modo, cumprimentar, embora não atue no processo, a doutora Adriana, e passo ao julgamento. Como bem disse o eminente relator, o que se discute aqui é o programa Vila Cidadã no município de São Miguel. E por que que essa condenação, ela, em absoluto, pode prevalecer? Porque a juíza, ao aplicar essa solução jurídica a este caso, ela se utilizou do acórdão proferido por este tribunal no caso de Pedro Avelino. E a sustentação se propõe tão somente a elencar os aspectos fáticos que distanciam um caso de outro. O que aconteceu em São Miguel? Antes de que o programa fosse levado a efeito, houve uma representação formal do candidato à oposição, na época prefeito do município de São Miguel, pedindo, pelos exatos motivos que constam da sentença, a não realização do evento. O que fez a Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral autorizou que o evento ocorresse, afastando, numa posição que nós interpretamos que de mérito, todas aquelas acusações ou denúncias ou fragilidades que se dizia existir a partir do evento. Então, essas questões todas, que basicamente são duas constas do relatório, um pronunciamento feito pelo deputado Galeno sobre o mandato dele e anunciando que existia o evento. E dois, o próprio evento, ela afastou com relação ao deputado Galeno, dizendo que não havia óbice algum, e de fato não há pela legislação, que alguém que não é candidato faça um pronunciamento no rádio, e segundo, com relação ao evento, que ele tinha sido instituído no ano anterior às eleições e com orçamento próprio daquele ano. Então, restou a instrução se indicar que privilégios teriam acontecido em decorrência da execução desse programa. E o que foi que a instrução trouxe? Primeiro, trouxe que o candidato a prefeito, José Gaudêncio, sequer participou do evento. Trouxe também que o deputado Galeno, embora tenha participado, não se manifestou. Por conclusão lógica, não pediu voto e nem fez qualquer referência àquela eleição. Não há notícias, isso é influente porque a sentença, inclusive, registra de valores que tenham sido circulados, não há montante nesse sentido. A ideia de que teria havido um privilégio foi descaracterizada na própria instrução por testemunhas arroladas pelo Ministério Público. E eu quero me referir a uma funcionária que, perguntado a ela sobre quem coordenou este evento no município, a informação foi de que isso coube a uma servidora da própria administração municipal. Portanto, não seria crível dizer que o prefeito ficou alijado disso tudo. Não bastasse isso, há nos autos um convite formal dirigido ao prefeito para que ele querendo participasse. E foi o próprio município quem, por alvará, autorizou que aquele evento se realizasse. Então, a toda evidência, não houve qualquer privilégio e, se o prefeito, à época, não participou, foi por uma decisão própria, jamais porque tivesse algum tipo de benefício para candidaturas A, B ou C. Não bastasse tudo isso, houve também por parte da instrução e em depoimento prestado também por testemunha arrolada pelo próprio Ministério Público, a informação de que em nenhum momento, durante esse evento, o deputado Galeno se comportou como cabo eleitoral. Então, diante dessas circunstâncias, e apesar de uma decisão inicialmente autorizando o evento, a sentença veio caracterizando essa responsabilidade e aplicando uma multa de 20 mil ao deputado, 70 mil ao deputado Galeno e 20 mil ao atual prefeito. Quais são os pontos de distinção no caso de Pedro Avelino e no caso de São Miguel? De Pedro Avelino, dizia
o acordo no tribunal. O programa Vila Cidadã, em particular o microcrédito, causou desequilíbrio nevrálgico, estimando-se em cheques no valor de R$3.000, bem mais 3 vezes o salário mínimo. Houve uma injeção na economia de pelo menos 300 mil, e a lista das pessoas beneficiárias do microcrédito ficava na casa de Ivete, mãe de Neide Sueli Muniz da Costa. No caso de São Miguel, a sentença reconhece que, aspas, não há neste processo qualquer informação sobre a questão do montante injetado na economia local decorrente do microcrédito anunciado pelo representante José Galeno, fecha aspas. E conclui, e não existe prova nesta demanda de que o uso promocional da Vila Cidadã tenha sido ponto nevrálgico para a obtenção do êxito da candidatura José Galeno à Prefeitura de São Miguel. Enquanto aqui o tribunal entendeu que era ponto nevrálgico o caso de Pedro Avelino para a caracterização do abuso, esse aspecto foi textualmente afastado pela sentença no caso de São Miguel. Diz o tribunal, aspas, no caso de Pedro Avelino, vários fatos que evidenciam a participação da secretária estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Juliane Faria, com a investigada Neide Sueli Muniz da Costa, ao seu lado, em vários momentos, com uma camisa personalizada do evento, branca com o slogan Vila Cidadã, Folhas Tal, tendo destacado ainda, aspas, constante presença física da investigada Neide Sueli Muniz Costa ao lado da secretária Juliane Faria ou interagindo com pessoas. Mais outro fato, foto, folha 51, com o investigado José Adécio entregando algo junto à secretária Juliana Faria, a uma senhora de óculos com o filho nos braços. No caso de São Miguel, José Gaudêncio não compareceu ao evento. No caso de Pedro Avelino, Tribunal destacou, aspas, matéria do site Pedro Avelino em Pauta, apontando textualmente a chamada ex-prefeita e pré-candidata à prefeita Neide Sueli, destaca os benefícios da Vila Cidadã em Pedro Avelino. No caso de São Miguel, não há notícia de que José Gaudêncio tenha se valido do programa em qualquer manifestação de sua candidatura, tampouco José Galeno. Este tribunal, com relação a Pedro Avelino, aspas, havia veículos com propaganda de Neide Sueli Muniz da Costa, afirmou também que todos os investigados estavam presentes e avistou os próximos à organização do evento. No caso de São Miguel, a testemunha Paulo Melo, ouvida de forma juramentada, explicou que nenhuma manifestação de pedido de votos ocorrera naquela oportunidade. E por que isso é influente? Porque eu tive o cuidado, doutora Cibele, de revisitar o parecer do eminente procurador, doutor Kleber Martins, que é exemplo de Vossa Excelência honra o Ministério Público Federal, e naquela oportunidade, Sua Excelência concluiu o parecer dizendo, aspas, todos esses elementos, e esses elementos a que ele se refere no parecer, são esses a que eu fiz referência agora na sustentação, todos esses elementos, ao serem examinados em conjunto, levam ao juízo de certeza quanto à reprovável conduta, bastando que, na hipótese, não se perca de vista a recomendação expressa no artigo 23 da Lei Complementar 6490. E, inclusive, Sua Excelência evoluiu para fazer um cotejo sobre a diferença de votos que houve em Pedro Avelino. Então, são circunstâncias, ao nosso juízo, absolutamente distintas, e é em virtude dessa distinção que nós avaliamos e propomos que a solução jurídica seja diversa. Então, com essas brevíssimas considerações e agradecendo a habitual atenção de Vossas Excelências, nós pedimos o provimento do recurso para afastar qualquer responsabilidade e, ainda que alguma prevaleça, que seja usado da dosimetria para que essa situação que nós reputamos com todo respeito injusta, se prevalecer, seja numa situação mais moderada. Muito obrigado. Uma palavra para o relator. Ok, senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, preliminarmente eu enfrento a alegação de suspeição da testemunha. Vou estar disponibilizado aí. Vamos lá. Senhor presidente, eu faço a citação dos artigos 447 e 457 do CPC e, na essência, o que importa é o parágrafo 3º do artigo 447 de invocativa
de suspeição da testemunha por suposto interesse no litígio ou por suposta inimizade com relação à parte ou amizade íntima, e a forma como isso se dá, que é descrito nos parágrafos 1º e 2º do artigo 457 do CPC. Eu destaco, sigo eu no item 9 seguinte, as hipóteses de suspeição de testemunha previstas no parágrafo 3º do artigo 447 do CPC referem-se às seguintes pessoas: o inimigo da parte, o seu amigo íntimo, e 2, o que tiver interesse no litígio. E, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 457 citados, o afastamento de testemunha com base em suspeição demanda efetiva comprovação do fato pelo suscitante, com a indicação de elementos concretos acerca da parcialidade de quem irá depor, não sendo suficiente a mera alegação de forma vaga e genérica. E aí adianto-me ao caso concreto, destaco que os recorrentes reiteram em suas razões a contradita que foram apresentada em face da testemunha Elisângela Maria Pessoa do Rego, que restou indeferida na audiência de instrução, sob a alegação de que ela, por ter sido nomeada para cargo em confiança, pelo autor da denúncia encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, Dario Vieira de Almeida, teria interesse na causa. O fato invocado pelos recorrentes não gera suspeição de testemunha para depor no presente feito, dada a não comprovação de nenhuma das causas previstas no 447, parágrafo 3º do CPC, já referido. De fato, o juiz de primeiro grau, ao indeferir a contradita apresentada pelos representados, consignou que 1. A ação fora proposta pelo Ministério Público Eleitoral, 2. A coligação opositora não é parte no presente feito, e 3. Não restou demonstrado nenhum vínculo da testemunha com as partes do processo. Assim, a mera alegação da nomeação de testemunha para ocupar cargo de confiança pelo então prefeito, adversário político dos recorrentes, sem amparo em elementos concretos que demonstrem ser ela inimiga das partes ou ter interesse direto no litígio, é insuficiente para demonstrar a invocada parcialidade. Ainda que assim não fosse, digo eu, o depoimento da testemunha poderia ser tomado na qualidade de informante nos termos do parágrafo 2º do 457 do CPC, mostrando-se incabível seu afastamento por completo, como requerido em sede pré-facial. Nessa perspectiva, a rejeição da suspeição é medida que se impõe. Prossigo? Pode prosseguir. Querem votar logo essa questão? Acompanhe o relator. Acompanhe o relator em relação a problema. Então, votada. O mérito. Senhor presidente, é importante que se contextualize que a imputação feita aos ora recorrentes respeita a conduta vedada. E as condutas vedadas aos agentes públicos, elas têm por objetivo assegurar a igualdade de condições entre os candidatos na disputa do pleito eleitoral, que é o bem jurídico protegido, garantindo eficácia ao princípio da isonomia para impedir que o poder de autoridade influencie nas campanhas eleitorais. Elas estão taxativamente previstas na Lei 9.504/97, em especial no que interessa à presente análise, no inciso 4º e parágrafo 10º do artigo 73, que fazem alusão a fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, e o parágrafo 10, que veda que no ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá prover o acompanhamento da execução financeira orçamentária. Os citados preceitos legais proíbem em qualquer tempo fazer uso promocional em favor do candidato ou partido de bens de serviços de caráter social custeados, e no parágrafo 10, também no ano eleitoral, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios que não sejam, nas hipóteses de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei já em execução no ano anterior. No inciso 4º, a conduta pode ocorrer em qualquer período e deve ser praticada com finalidade eleitoral. O uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, requisito essencial à caracterização do ilícito. E já no parágrafo 10, a conduta deve ocorrer no ano eleitoral, configurando o ilícito a prática por si só da distribuição de bens, valores ou benefícios, ainda que sem fim eleitoral, desde que não configuradas exceções legais, a saber, calamidade, estado de emergência e autorização em lei. E eu trago aí o magistério do sempre invocado José Jairo Gomes. O voto está disponibilizado, eu peço licença à corte para não ler, só destaco os pontos que me parecem nevrálgicos. E, especificamente quanto à incidência do parágrafo 10, somente quando caracterizada alguma das hipóteses previstas na parte final do dispositivo, e desde que não evidenciado o uso promocional em favor do candidato, partido ou coligação, afasta-se a configuração da conduta vedada a agente público através da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública no ano eleitoral.
Acerca da configuração da conduta vedada, é importante consignar ainda a desnecessidade de elucubrações acerca da potencialidade lesiva e gravidade da conduta para influenciar no resultado do pleito, bastando que o fato contenha os requisitos previstos na norma que já presume o desequilíbrio para a ocorrência do ilícito eleitoral. Em meu socorro dessa tese, que não é nova, eu trago aí os julgados do TSE, a ação cautelar 0600 75539, trago o recurso especial eleitoral 45220 e trago o recurso ordinário 194592, o primeiro relator, o ministro Tarcísio Vieira, o segundo relator, o ministro Edson Fachin, o terceiro relator, o ministro Admar Gonzaga, todos do ano de 2017 a 2019. Referida análise, potencialidade lesiva e gravidade, contudo, ela serve de parâmetro para a escolha das sanções aplicáveis, multa, cassação de registro ou diploma, que deverão observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não incidindo necessariamente de forma cumulativa, como se extrai dos seguintes julgados. E aí eu cito o recurso ordinário 129624, ministro Barroso, agora de 2019. Cito também o recurso ordinário 39441, relatora ministra Rosa Weber, de 2017. E, finalmente, eu chego ao caso concreto. Os fatos reportam às eleições de 2016 realizadas no município de São Miguel. A controvérsia gira em torno da configuração ou não, é essa a tese recursal, da conduta vedada prevista no 4º do 74 da Lei 9.504/97, por meio de divulgação em rádio e posterior realização do evento Vila Cidadã no município de São Miguel, cuja realização foi associada ao grupo político do candidato eleito, ora recorrente. A demanda, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, inicialmente em desfavor de José Galeno Diógenes Torquato, José Gaudêncio Diógenes Torquato, Francisco Salismar Correia Lopes Correia e Robson Mesquita de Faria, para a apuração da conduta vedada prevista no 74, inciso 4º, restou parcialmente acolhida em desfavor dos dois primeiros, combinação unicamente de multa, de modo que, não tendo sido interposto recurso pelo órgão ministerial, descabe analisar a eventual extensão da condenação aos demais representados, ou ainda a incidência da pena de cassação do diploma no caso concreto. Os fundamentos fáticos postos na inicial, noticiados ao órgão ministerial através da denúncia formulada por Dario Vieira de Almeida, então prefeito e candidato à reeleição, podem ser assim resumidos. 1. A entrevista concedida pelo deputado estadual José Galeno na Rádio Comunitária de São Miguel em 20 de agosto de 2016, por meio do qual anunciou a realização naquela localidade, no ano eleitoral, 10 e 24 de setembro de 2016, dos programas sociais Restaurante Popular e Vila Cidadão, promovidos pelo governo do Estado. 2. José Galeno é irmão do candidato José Gaudêncio, sendo seu principal cabo eleitoral e aliado político de Robson Mesquita de Faria, então governador do Estado, integrando o mesmo partido político deste, o PSD. Tamanho é o vínculo político com o chefe do Executivo Estadual, que este deslocou-se para São Miguel, a quase 500 quilômetros da capital, apenas para participar da convenção que indicou o nome do José Gaudêncio para concorrer ao cargo de prefeito daquela municipalidade. 3. Elisângela Maria Pessoa do Rego, então secretária de Assistência Social Municipal, falta um S aí, em declarações prestadas à promotoria eleitoral, informou que nunca antes houve, no município de São Miguel, eventos semelhantes aos anunciados pelo deputado estadual na rádio. 4. Em pesquisa realizada na página da Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social, verificou-se que até o final de julho de 2016, o Vila Cidadã foi realizado em apenas 4 municípios do interior: Pedro Avelino, Lages, Serra de São Bento e Parnamirim, não podendo ser tida como mera coincidência a realização do aludido programa social na cidade mais distante da capital, exatamente no mês que antecede a eleição municipal de 2016. O parquê apresentou, com a exordial, os seguintes documentos: a mídia, contendo entrevista concedida pelo recorrente José Galeno à Rádio Comunitária de São Miguel; B. Denúncia apresentada por Dario Vieira de Almeida, aqui já nos referimos; C. Termo de declarações prestadas por Elisângela Maria Pessoa do Rego; D. Convite para o evento Vila Cidadã, na data de 10 de setembro de 2016, em São Miguel, postado na rede social Facebook por Aldomar Gabriel; E. Imagens da convenção realizada pelo PSD; F. Print do site da Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social, contendo informações gerais sobre o Vila Cidadã. G. Print da notícia veiculada em blog local acerca da realização do evento Vila Cidadã. Afasta-se desde logo a tese de que a condenação trazida na sentença seria contraditória com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar apresentado pelo Ministério Público Estadual, que seria a suspensão da realização do evento Vila Cidadã em 10 de setembro de 2016.
E aqui, como ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, aqui tomo de empréstimo, o juízo liminar e provisório foi limitado a uma análise superficial, perfunctória, da fumaça do bom direito e do perigo da demora, enquanto a sentença combatida foi proferida com base na análise exauriente dos autos, tendo, portanto, âmbitos de cognições diversos. Seguindo no mérito em si, temos que, dos documentos anexados à exordial, chama a atenção o conteúdo da milha de folha 16, que contém arquivo em áudio com o teor de entrevista concedida pelo deputado estadual, hora recorrente José Galeno, Diógenes Torquato, em 20 de agosto de 2016, à Rádio Comunitária de São Miguel. Da oitiva do áudio, infere-se o claro intuito do representado recorrente em promover a candidatura de seu irmão, também representado recorrente, José Gaudêncio, ao Executivo Municipal. Naquela ocasião, o parlamentar anunciou a ida ao município de São Miguel dos programas Restaurante Popular, Vila Cidadã e Microcrédito, promovido pelo governo estadual, associando-os aos esforços de seu grupo político, ao mesmo tempo em que desferiu duras críticas à administração municipal, cujo titular concorria à reeleição ao cargo majoritário, chegando a proferir impropérios e expressões de caráter nitidamente ofensivos ao opositor político de seu irmão. Para uma melhor compreensão, cito trechos do referido pronunciamento constantes da sentença de primeiro grau. Eu não vou ler tudo, os senhores, está disponibilizado, eu vou só destacar o que está negritado e sublinhado, que os senhores podem acompanhar. Então, meus caros ouvintes, estamos trabalhando por aqui, estamos trazendo ações para esse município. Mais à frente, vamos inaugurar aqui o nosso restaurante popular em São Miguel. O restaurante popular que irá oferecer centenas de refeições diárias ao custo de R$1. Mais à frente, e junto com o restaurante popular, como também tinha sido compromisso nosso, vamos trazer aqui para São Miguel também o Vila Cidadã. Mais à frente, há a menção de que serão feitos nesse dia também o microcrédito, mais inscrições para o microcrédito, que é outro programa que vou falar, que vem para aqui, para São Miguel, no dia 24 de setembro. Mais à frente, foi dito que no dia 24 de setembro, vamos trazer aqui para São Miguel um programa que eu acho de suma importância, que é o microcrédito do Rio Grande do Norte, onde o governo do estado está disponibilizando R$1 milhão. R$1 milhão para beneficiar aqui São Miguel e a microrregião da Serra de São Miguel. Mais à frente, também se destaca. Então, são ações do nosso governo, no nosso mandato, que vem até o município, nosso município, né? Estamos trabalhando muito para que o município volte a crescer em todos os aspectos, seja na saúde, no bem-estar social, na segurança. Mais à frente são feitas as críticas e ofensas à administração municipal da época, opositora política. Nesse ponto é feita a menção de que esse responsável desse prefeito, que está aí na prefeitura, não tem obridade sequer de fazer a manutenção das áreas em que o povo de São Miguel trafega. Mais à frente, prossigo eu. E o que nós vemos hoje é um total descaso aqui dentro de São Miguel. Descaso total. Não olha, a cidade está abandonada, o lixo tomando conta, um verdadeiro caos dentro do nosso município. Eu digo, estou seguindo na transcrição. Parecido com isso, porque não faz nada pela cidade, o que deixamos está destruindo, Mas isso aí não é novidade, não. Isso não é novidade porque a falta de compromisso. O descaso dessa administração por São Miguel, isso aí está a olhos vistos. Mais à frente. Eu sei qual é a gente que ele toma de conta. É um bando de sem futuro, repito aqui, de sem futuro, que ele botou junto dentro dele daquela prefeitura e nas secretarias do município, mas sem futuro igual a ele que enganou o povo de São Miguel, que fomos para a rua com uma proposta. Fomos para a rua com um programa de governo e assumiu a prefeitura e botou um bando de responsáveis para tomar conta da administração de São Miguel. Agora, isso o povo está vendo, e o povo vai dar a resposta, Pois bem, sigo eu no item 34 do voto. Nos programas anunciados na rádio por José Galeno, demonstrou-se em primeiro grau a realização do programa Vila Cidadã, na data de 10 de setembro de 2016, no município de São Miguel, que contou com a presença do governador do estado e do citado deputado estadual, conforme colhido da prova testemunhal, depoimento de Paulo Marcelo de Medeiros Jorão, que consta a folha 230A. A Procuradoria Regional Eleitoral aponta ainda fato público e notório constante do sítio institucional do Governo do Estado, que informa a realização, também naquela data, no município de São Miguel, do programa Microcrédito do Empreendedor, junto com o Vila Cidadã. Merece relevo notícia de infração acostada
às folhas 202 e 203, a reforçar o uso eleitoral do Vila Cidadã em prol da candidatura de José Gaudêncio, evidenciando que, os documentos de identificação confeccionados no referido evento estavam, na véspera do pleito, 1/10 de 2016, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel, local onde se realizou reunião com os fiscais da coligação O Trabalho Vai Voltar, pela qual concorreu o representante de José Gaudêncio. 2. Houve a orientação dos cidadãos no evento e o anúncio na rádio local para a retirada desses documentos do referido sindicato. Importa destacar que o argumento recursal, no sentido de que o restaurante popular de São Miguel somente teria sido inaugurado em 18 de março de 2017, após encerrado o período eleitoral, não tem aptidão para afastar o ilícito aqui configurado. Isso porque a promessa de instalação do aludido restaurante fez parte da campanha e do uso promocional em prol da candidatura de José Gaudêncio, de modo que a sua inauguração em momento posterior não descaracteriza a conduta vedada prevista no artigo 73.4 da Lei 9.504/97. Acerca do alegado não comparecimento de José Gaudêncio ao evento realizado em 10 de setembro de 2016, no intuito de livrá-lo da condenação, tem-se que, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 73 da Lei 9.504/97, a multa prevista no parágrafo 4º do citado dispositivo legal aplica-se, além do agente público responsável pelo ato, no caso do deputado estadual José Galeno, ao candidato beneficiado, José Gaudêncio. Assim, a participação de José Gaudêncio nos episódios na rádio é desnecessária à configuração do ilícito, na medida em que deles obteve proveito eleitoral. Como dito em linhas anteriores, o fato de tais programas estarem autorizados em lei em execução orçamentária no exercício anterior, como alegado no recurso, não afasta a caracterização da conduta vedada prevista no 73.4, que demanda o uso de programas sociais com finalidade eleitoral para sua configuração, independentemente da ocorrência de qualquer das exceções previstas no parágrafo 10 daquele preceito legal. No caso concreto, o uso promocional deu-se às escâncaras, por meio de anúncio do evento por José Galeno na rádio local, associando sua realização ao trabalho do grupo político ligado a José Gaudêncio, concomitantemente a propalação de fatos negativos à imagem do opositor político de seu irmão. 2. Comparecimento de José Galeno ao Vila Cidadã, ao lado do então governador, numa forma de demonstrar pessoalmente o cumprimento de promessa antes realizada. 3. A apreensão, na véspera do pleito, de documentos de identificação confeccionados em decorrência do Vila Cidadã no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em São Miguel, local onde se reunia a coligação majoritária de José Gaudêncio e onde os cidadãos receberiam os respectivos documentos, a fim de se lembrarem a quem deveriam agradecer politicamente pelo serviço obtido. Resta, pois, cristalino em conteste do contexto probatório dos autos, o uso eleitoral da distribuição de bens e serviços decorrentes de programas sociais do governo do Estado, por influência do deputado estadual José Galeno, em prol da candidatura de seu irmão, José Gaudêncio, a demandar a manutenção da condenação imposta pelo juiz de primeiro grau. Acerca da suposta ausência de gravidade dos fatos aqui apurados, ante a inexistência de provas de que eles teriam sido determinantes para a vitória de José Gaudêncio, como fundamento para a redução do valor das multas estabelecidas na sentença, também não merece guarida a pretensão recursal. Isso porque os fatos aqui apreciados são graves e guardam semelhança com a causa de pedia incerta no RE 28857-2016, oriundo de Pedro Avelino, julgado por esta Corte em 5 de abril de 2018, sendo proporcional e razoável aos valores de multas fixadas em juízo de primeiro grau, pelo juiz de primeiro grau, 70 mil FIIs para José Galeno e 20 mil FIIs para José Gaudêncio. Com as vênias devidas, deu-se o oposto. A reprimenda foi insuficiente à repreensão do ilícito, sendo o caso de aplicação, em tese, da sanção de cassação do diploma ante o significativo desequilíbrio acarretado na disputa eleitoral, em prejuízo à legitimidade do pleito, o que, todavia, restou precluso nos autos ante a interposição de recurso unicamente pelos representados. Evidenciada, portanto, a prática da conduta vedada, prevista no inciso 4º do artigo 73 da Lei 9.504/97, em prejuízo à igualdade entre os concorrentes, há de ser mantida a condenação dos recorrentes. Sendo assim, eu voto, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, preliminarmente pela rejeição da prefacial de suspensão da testemunha Elisângela Maria Pessoa do Rego, a qual já votamos, e no mérito pelo desprovimento dos recursos. É como voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Zé Dantas, como vota? Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Doutora Érica. Eu acompanho o relator e queria só pontuar uma questão interessante que eu acho que merece ser reforçada nesse voto.
é que a decisão que foi proferida ainda em caráter de cognição sumária, a decisão inicial no processo, que permitiu a realização do programa, ela, pura e simplesmente, ela se baseia na objetividade quanto a ser possível ou não ser possível a realização do programa social em ano eleitoral. Enquadrando-se em uma das exceções previstas na lei, foi autorizada a realização do programa. Mas o núcleo da conduta, o núcleo de onde surge todo o debate, que possivelmente só a instrução viria a aclarar, foi exatamente o uso promocional deste programa. Então, não há impedimento e nem existe uma validação da conduta com a decisão que foi proferida inicialmente ainda em sede de cognição sumária. É só com esse apontamento que eu gostaria de fazer, mas acompanho o relator integralmente. Doutor Vladimir Capistrano, como vota? Senhor presidente, eu não vou tecer considerações doutrinárias ou legais acerca da matéria, porque o relator já o fez exaustivamente e também porque os colegas de bancada são, por demais, sabedores desse material doutrinário e legal. No entanto, no aspecto fático, eu tenho divergência, sim, do voto do relator. Após o julgamento do processo de Pedro Avilino, que foi o recurso eleitoral 288-57, que inclusive o escritor, vamos dizer assim, do voto condutor foi o doutor Glauber, apesar de constar no acórdão como redator para o acórdão do desembargador Ibanez, porque era, na ordem das cadeiras, o seguinte a votar, o voto do doutor Glauber foi um voto vista, cujo pedido de vista se deu por antecipação, e naquele julgamento, inclusive, eu acompanhei parcialmente o voto do doutor Glauber, mas no caso presente, eu tenho, na minha leitura, que os fatos aqui narrados, eles se aproximam muito mais do julgamento do recurso eleitoral 322/71 de Alexandria, que também tratava da utilização eleitoral dos programas do governo do Estado, estes mesmos programas, Crédito Cidadão, Vila Cidadão, não sei bem os nomes desses programas, do que aquela situação de Pedro Avilino. No processo de Pedro Avilino havia uma intensa demonstração de que, durante a realização dos programas, houve utilização eleitoreira daqueles programas sociais. A candidata prefeita, que não tinha nenhum cargo público, compareceu ostensivamente ao evento, vestindo a camisa do evento, e eu estou falando aqui literalmente, não é figurativamente, discursou naquele evento, e inclusive os cadastros para a utilização dos benefícios daqueles programas sociais eram realizados na residência de sua mãe, sob a fiscalização dos apoiadores de sua campanha eleitoral. Isso ficou muito bem demonstrado naquele processo. No processo de Alexandria, ao contrário, ficou demonstrado que, apesar de ter havido a realização destes mesmos programas sociais no município de Alexandria, a então candidata prefeita, atual prefeita, ela recebeu o governador na cidade, demonstrando publicamente a sua proximidade política com o governador do Estado, mas não se utilizou eleitoralmente daqueles programas. É tanto que ela, pessoalmente, sequer compareceu aos eventos dos programas sociais. E na minha leitura dos fatos deste processo, eu também compreendo do mesmo modo. Os fatos que estão ligando o candidato ao processo são dois. O discurso do deputado na rádio, o pronunciamento do deputado na rádio, porque no local do evento ele não discursou, então o pronunciamento do deputado na rádio em data anterior à realização do evento, no qual, e esse discurso foi transcrito esse pronunciamento foi transcrito no voto do Dr. Glauber, no qual ele faz uma apologia da sua atuação parlamentar, demonstrando sua força para trazer aqueles programas sociais para o município de São Miguel, e tece contundentes críticas ao prefeito municipal de então, que não sei se concorria à reeleição, mas isso é irrelevante para o caso. Ele, primeiro, na primeira parte do seu pronunciamento, faz a apologia do exercício do seu mandato, da dedicação do seu mandato ao município de São Miguel, e, posteriormente, tece
contundentes críticas ao prefeito. E no final de tudo arremata com a frase: São Miguel quer continuar desse jeito ou São Miguel quer voltar a crescer? São Miguel quer voltar ao desenvolvimento? São Miguel quer voltar a ter um ritmo de crescimento acentuado? Seria essa a única expressão de ligação que eu encontro naquele pronunciamento com o processo eleitoral em curso. E, na minha leitura, isso aqui não é suficiente para caracterizar o uso eleitoral daqueles programas. Até porque essa frase foi dita num contexto em que ele faz a apologia do seu mandato. Isso está muito claro no programa, no início do pronunciamento, que ele está se referindo ao seu mandato, e críticas severas ao prefeito. E, por fim, a apreensão de documentos de identificação confeccionados por ocasião do programa na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel, que foi o local também utilizado pela coligação do candidato representado para a realização de reuniões. Não especificou o conteúdo da reunião. Me pareceu que foram reuniões preparatórias para o dia da eleição. E, no entanto, não há nos autos, pelo menos eu não identifiquei nas peças dos autos que eu tive acesso, que a estrutura daquele sindicato estivesse sendo utilizada em favor da candidatura, como ocorria no caso de Pedro Avelino, em que a residência privada da mãe da candidata, que era utilizada em favor da candidatura, também era utilizada como local de realização dos cadastros dos programas sociais. Aqui o que se aponta é que naquele local foram realizadas reuniões da coligação, que inclusive, se aquele local estivesse sendo utilizado em favor da candidatura, como, vamos dizer, um comitê da candidatura, e não apenas como um local em que foi utilizado para a reunião, seria até um uso indevido do local, porque sedes de sindicatos não podem ser utilizadas em benefício de candidatura. O sindicato não pode doar para candidaturas a vedação legal expressa, inclusive o seu espaço físico para realização de reuniões. Ao que me parece, para a realização de atos de propaganda. Ao que me parece, foi uma reunião interna da coligação naquele local, e não um ato de propaganda da coligação naquele local. Eu quero dizer com isso que não está comprovado nos autos que houve uma utilização eleitoreira do sindicato em favor da candidatura. E que, portanto, o fato de ter se realizado uma reunião, como digo, aparentemente interna daquela coligação, naquele local, e que naquele local também eram entregues os documentos emitidos por ocasião do programa, não é suficiente para caracterizar o uso eleitoreiro do programa em benefício da candidatura. Eu não enxergo dos fatos destes autos a vinculação do programa social do governo do Estado em benefício da candidatura de um dos recorrentes, do candidato Gaudêncio. Não enxergo no discurso do deputado, no pronunciamento do deputado, uma vinculação entre a realização do programa e o seu uso eleitoreiro em favor da candidatura do candidato Gaudêncio, que é irmão do deputado. É evidente que a demonstração de prestígio do deputado, que é irmão do candidato, favorece o candidato. Isso é evidente. Como é insofismável que, se esse deputado tiver uma atuação ruim para aquele município, essa atuação ruim vai interferir negativamente para os candidatos que ele apoie. Isso é decorrência dos apoios políticos que se realizam em qualquer eleição. Se o governador, na eleição de 2016, estivesse com o nível de desgaste político que ele estava em 2018, possivelmente sequer esse prefeito gostaria que o governador passasse por aquela cidade. Porque o desgaste político do governador iria influenciar negativamente na campanha do candidato a prefeito. Não era essa a situação política do governador naquele momento, não era essa a situação política do seu irmão deputado naquele momento. Então ele utilizava o bônus da imagem política positiva de seu irmão em seu favor. Isso não é vedado nas campanhas eleitorais. E o fato do discurso, pelo menos o conteúdo do discurso que eu analisei, eu não enxergo vinculação eleitoreira do programa social com a candidatura do candidato Gaudêncio. Até porque, repito, no discurso, a apologia do exercício do seu mandato e há críticas severas ao mandato do então prefeito de São Miguel. Isso é natural
comportamento dos políticos, elogios e críticas. E não enxerguei nessas palavras vinculação direta entre o evento e a candidatura de Gaudêncio a prefeito de São Miguel. Então, com essas considerações fáticas, entendendo que a situação do processo em julgamento se aproxima muito mais da situação fática do recurso eleitoral 322/71 de Alexandria do que do recurso eleitoral 288/57 de Pedro Avelino, em ambos foram analisadas eventual utilização eleitoreira de programas sociais do governo do Estado em favor de candidatos a prefeitos. Eu divirjo do relator no mérito para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a investigação judicial eleitoral. É como voto, senhor presidente. Doutora Adriana não vota, não é isso? Senhor presidente, eu queria pontuar algumas coisas que o doutor Vladimir levantou e é importante que seja contextualizado. Quando Vossa Excelência disse que eu fui o relator no caso de Pedro Avelino, eu fiquei com medo, porque fiquei com medo de Vossa Excelência fosse falar mal, já ia dizer que o relator acabou sendo desembargador ibanês, porque aí... exato. Aí eu fiquei receoso. Mas, enfim, eu faço o registro de que, naquele caso, daquela composição só estávamos nós, né? A gente está ficando velho, né, doutor Vladimir? E ali se discutiu não só conduta vedada, como abuso do poder político. Então, a condenação foi também pelo inciso 14 do 22 da LC 6490. E por isso foi importante naquele momento a discussão, porque a então prefeita, então candidata a prefeita, eu não me lembro, acho que era Neide Soeli e o Francisco Aguitônio, teriam levado essas pessoas para lá, teriam levado o microcrédito. Havia fotos da participação, havia tudo isso, enfim, isso foi o que ficou consignado no voto, foi o que foi acompanhado pela Corte. No caso de Alexandria, eu não participei, e realmente acho que foi meu substituto, doutor Almiro, mas o ponto que Vossa Excelência levantou sobre os fatos é que aqui nós estamos a tratar sobre o uso promocional de um então deputado e do seu candidato à prefeitura daquele local, onde, a meu ver, sequer o comparecimento na sede do sindicato e sequer o comparecimento a um dos eventos, como ainda assim aconteceu, porque a simples transmissão, a entrevista que foi concedida, e eu tive o cuidado de trazê-la toda, eu não li toda para não cansar a Corte, mas a gente às vezes morre pela própria boca, porque na verdade se assumiu claramente que a crítica ao político adversário, ela é normal, ela é do jogo político, mas dentro dessa crítica se foi dito, olha, nós vamos trazer vários programas para essa cidade, por força do nosso prestígio, nós vamos trazer isso e nós vamos mudar a situação local. Eu faço um destaque, eu pontuo para essa Corte, porque estamos a discutir conduta vedada, onde há a presunção legal de desequilíbrio nas eleições. Nós não estamos a discutir aqui abuso do poder político, onde haveria necessidade da prova, dessa potencialidade lesiva, da gravidade, de acordo com o tipo lá do artigo 22 da LC 6490. Não, nós estamos discutindo conduta vedada, onde há essa presunção legal. Vossa Excelência mencionou a questão do sindicato, e eu nem queria levantar isso, mas quando Vossa Excelência levantou, sobre a impossibilidade dos sindicatos estarem sendo utilizados para isso. E, no caso, houve essa apreensão documental, houve essa constatação documental de que haviam esses documentos, de que existiam esses documentos próximos à eleição. O resgate que é feito daquele momento é de que esses programas foram apresentados tanto em Pedro Avelino como nos municípios adjacentes, quando jamais tinham sido, justamente como Vossa Excelência bem pontuou, porque o então governador do estado, naquele momento, ainda gozava de alguma popularidade. Realmente, se ele não gozasse, ninguém teria invocado isso e ninguém teria ficado satisfeito com a participação dele. Mas, naquele momento, todos quiseram. Mas eu queria só contextualizar, porque, de fato, é importante se destacar que aqui nós não estamos discutindo abuso do poder político, quando é necessária essa prova a mais, cuja conduta vedada prescinde, porque ela já está contida no próprio tipo legal. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Vladimir, até porque esse julgamento de Alexandria eu não participei, eu queria um pouco mostrar e a gente discutir. Só isso, senhor presidente, obrigado. Votação encerrada, com o quórum mínimo de 5 participantes, como já tem maioria, não precisa o presidente votar. Então, o tribunal decidiu o seguinte: preliminarmente, pela rejeição da prefacial de suspeição da testemunha Elisângela Maria Pessoa do Rego, e no mérito pelo desprovimento do recurso, vencido o juiz Vladimir Campos, que votava pelo provimento do recurso.
Devolvo a presidência ao desembargador Cláudio. Obrigado, desembargador Cornélio. Na sequência, recurso eleitoral número 6, dígito 63, o ano 2018. Relator, desembargador Cornélio Alves. Recorrente, não há aqui a identificação, como sigiloso. O advogado, doutor Aloísio Delmiro da Costa Júnior. O recorrido também não está identificado aqui na papeleta. E o processo está em mesa, desembargador Cornélio. Doutor desembargador Glauber, na verdade, Desculpa, o processo tem está aqui, tá aqui, desculpe, tá aqui. Após o voto do relator, no sentido de provimento em parte, pediu vista dos autos, o juiz eleitoral Vladimir Soares Capistrano. Os demais membros ficaram no aguardo do voto vista. Está em mesa, doutor Vladimir? Tá sim, senhor presidente, mas eu gostaria só de fazer uma inversão na pauta, porque na verdade são dois processos semelhantes em que eu pedi vista. É esse apregoado por Vossa Excelência, o 663 da relatoria do desembargador Cornélio e o 918 da relatoria do juiz Francisco Glauber. E eu tenho de minha relatoria o 226, que trata da mesma matéria. Então, Vossa Excelência pretende julgar o meu. Primeiro e o voto dele vai refletir nos demais. Qual é o de Vossa Excelência? É o recurso eleitoral número 918. 226. 226. É o quinto da pauta. 226. Está aqui. Recurso eleitoral 226, o ano 2018. Origem 49ª Zona Eleitoral. Relator, doutor Vladimir Capistrano. Recorrente, também não há identificação. Advogado, doutor Thales Pinheiro, Belém. Recorrido, também não há. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Jailson Júlio Rodrigues Rebouça Silva contra a sentença do juiz da 49ª Zona Eleitoral, que, julgando procedente a representação por doação acima do limite legal, formulada pelo Ministério Público, terminou por condená-lo ao pagamento de multa no importe de R$ 4.471,40, quantia correspondente a 5 vezes o valor excedido, bem como a sanção de inelegibilidade. Em prol de sua pretensão de reforma, o recorrente sustenta que as suas doações de natureza estimável e financeira não extrapolaram o teto legal. No ponto, expende a argumentação segundo a qual, excluindo a doação estimável em dinheiro, ante a incidência do permissivo do parágrafo 7 do artigo 23 da Lei das Eleições, o valor doado em dinheiro estaria dentro dos limites permitidos. Com base nisso, rebate o fundamento da sentença recorrida, consistente no cômputo conjunto das doações de natureza distintas, contra razões por meio das quais se enfatiza que o apelo é uma mera redação dos argumentos deduzidos na contestação e pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau. E a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para fins de afastar a inelegibilidade. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, eu inicio fazendo algumas considerações aqui de ordem legal sobre os dispositivos legais que tratam da matéria. Partindo para o caso concreto, na origem, o Ministério Público ajuizou a representação por excesso de doação em face do hora recorrente relativamente ao pleito de 2016. Na ocasião, fez juntar com a inicial o relatório encaminhado pela Receita Federal do Brasil e relatórios do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, os quais, conjuntamente, dariam conta de valor aparentemente excedente ao limite legal de contribuição para a campanha eleitoral por pessoa física. Apresentada a defesa, o juiz Acol julgou antecipadamente o mérito da lide, proferindo sentença de procedência dos pedidos, de modo a condenar o representado ao pagamento de multa de R$ 4.471,40, quantia correspondente a 5 vezes o valor excedido, bem como a sanção de inelegibilidade. De acordo com a prova coligida, somada ao quanto se extrai da página eletrônica de divulgação de contas da Justiça Eleitoral, dessume-se como incontrovérsia o seguinte quadro fático relativo às contribuições para campanhas realizadas pelo hora recorrente. Aqui eu aponto um quadro em que estão condensadas todas as doações que ele fez para 3 candidatos distintos. E prossigo no voto. Consoante se observa, ao menos a prioristicamente, as operações em tela estão regulares. No que tange às doações financeiras, correspondem estas a apenas 7,21% dos rendimentos oferidos pelo doador. A seu turno, no tocante à doação efetuada a título de recurso estimável, a observância às balizas legais parece ser ainda mais evidente, tendo em vista o disposto do parágrafo 7 do artigo 23 da Lei das Eleições, que à época permitia a realização de contribuições de recursos dessa natureza até o montante de R$ 80 mil. Ocorre, todavia, que em nenhuma oportunidade, inclusive na via recursal, cuidou o representado, que é o recorrente, de pelo menos apresentar argumentos no sentido de demonstrar que o serviço prestado voluntariamente constituiu produto do seu próprio serviço e de suas atividades econômicas, nos conformes do previsto no caput do artigo 19 da Resolução 23.463.
Com efeito, nos termos de entendimento recentemente consolidado no âmbito do TSE, a não comprovação da regularidade da doação estimável em dinheiro enseja o cômputo desta na regra geral, segundo a qual as doações de pessoa física estão limitadas a 10% de seus rendimentos auferidos no ano calendário anterior ao pleito, sujeitando-se o doador ao pagamento de multa sobre o valor excedente doado, conforme previsto no parágrafo 1º, cumulado com o parágrafo 3º do artigo 23. E aqui eu aponto precedentes do TSE. E continuo no voto. Nesse cenário, portanto, não comporta reforma a sentença recorrida no que toca à contabilização conjunta de ambos os tipos de recursos doado, financeiro e estimado, bem como em relação à consequente pena pecuniária aplicada sobre o montante cedido a 10% da renda do doador apurada nos autos. Lá do outro, não prospera o comando sentencial que, em consequência do ilícito em comento, também declarou a restrição da capacidade eleitoral passiva do representado, porquanto, segundo a longeva jurisprudência do TSE e deste regional, a inelegibilidade, neste caso, constitui efeito secundário da condenação por doação acima do limite legal a ser verificada por ocasião de eventual pedido de registro de candidatura, não sendo possível a sua cominação a título de sanção, como levado a efeito pelo juiz AQUO. E também aponto precedentes. Por fim, sinto-me compelido a fazer um pequeno registro à látare, a fim mesmo de externar os motivos de minha preocupação e cuidado em relação à matéria aqui debatida, os quais me levaram, inclusive, a pedir vista de 2 feitos que também trago hoje a julgamento. É que entendo ser premente a necessidade de o juiz eleitoral, na instrução e julgamento de representação por doação acima do teto legal, não perder a consciência de que a contribuição para a campanha eleitoral, sobretudo mediante a prestação voluntária de serviços, é, sem dúvida, uma atitude das mais edificantes para a comunidade política organizada sob os signos democráticos. A cidadania participante, sem a qual não pode vicejar a consolidação do regime democrático, imprime a necessidade de incentivar o envolvimento dos cidadãos no processo eleitoral, o que, por via de consequência, impõe o reproche a posições jurídicas que importem em indevida mitigação do financiamento de campanhas eleitorais por parte de pessoas físicas. Com efeito, da observação do que ordinariamente acontece, percebe-se de forma intuitiva que a imensa maioria das prestações de serviços a campanhas eleitorais a título gratuito é levada a efeito por pessoas simples, muitas vezes sem rendimentos fixos e de baixa escolaridade, motivo porque a condenação destas por doações acima do limite legal não prescinde de uma instrução probatória ampla, que possa oferecer o máximo de oportunidade para a parte representada demonstrar as suas alegações. E feitas essas considerações que são de natureza mais até sociológicas do que jurídicas, eu digo que, à vista de tais circunstâncias, o acolhimento da pretensão, e já voltando ao caso concreto dos autos, se viabiliza apenas parcialmente, na medida em que a regularidade da doação estimável não restou demonstrada. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade imposta pela sentença recorrida, sem prejuízo das anotações administrativas cabíveis no que toca à condenação. E é como eu voto neste processo, e já adiantando que nos 2 processos em que pedi vistas, eu encaminho o voto no mesmo sentido, acompanhando ambos os relatores. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente? Estamos votando o que é da relatoria do Dr. Vladimir Capistrano. Sim, perfeitamente, mas como ele já adiantou que os 3 mas aí apresentam vamos deixar os demais. Similitude, mas de toda forma, para mim me parece claro que a inelegibilidade não deveria a priori ser considerada sanção, mas efeito decorrente da sentença, e desse modo eu também tive o cuidado de analisar com detalhe o parecer subscrito pela Procuradora Regional Eleitoral no último mês de maio. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Perfeito. Desembargador Cornélio. Eu acompanho. É nesse sentido que está o meu voto no processo que o doutor Vladimir Capistrano pediu vista. Então, eu acompanho o relator. Doutor Francisco Glauber. Eu acompanho. Eu só ia indagar o relator qual era, eventualmente, o mote da vista original. É que a jurisprudência desta corte indicava no sentido contrário ao que estamos julgando hoje, que foi o motivador do voto de Vossa Excelência e do voto do desembargador Cornélio.
A jurisprudência dessa corte apontava no sentido de que havia uma presunção de irregularidade da prestação do serviço próprio e que o ônus de provar que o prestador do serviço não detinha a capacidade técnica ou realizava aquele serviço como sua atividade econômica preponderante era do representante, no caso o Ministério Público. A jurisprudência mais recente inverteu o ônus probatório para afirmar que cabe ao representado, ao doador, comprovar que foi ele próprio quem produziu aquele serviço. A minha dúvida foi só nesse sentido, porque ainda estava na minha cabeça a jurisprudência anterior que indicava o ônus probatório do Ministério Público e não do doador. Perfeito. E, de fato, houve essa modificação na jurisprudência que está exigindo a comprovação dessa capacidade doativa, vamos dizer assim, pelo doador representado e não pelo Ministério Público. Certo. Acompanha? Doutor José Dantas. Acompanho também, senhor presidente. Doutora Érica. Acompanha o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E então vamos ao julgamento do recurso eleitoral número 6, dígito 63, o ano 2018. O relator, desembargador Cornélio Alves. Recorrente e recorrido não identificado, o advogado doutor Aloísio Delmiro. O doutor Vladimir já adiantou que acompanha o relator, doutora Adriana. Os demais também acompanham o relator? Então, o processo julgado à unanimidade e o mesmo resultado também para o recurso eleitoral número 9, dígito 18, ano 2018, na relatoria do doutor Francisco Glauber, não é isso? Sim, presidente. Só Também informando que julgado ambos os unanimidade. processos eu tenho um voto escrito, vou fazer juntado aos autos. Senhor presidente, eu só tenho dúvida se o desembargador Cornélio estava nesse processo de minha relatoria. Estava? O desembargador Gilson, mas tá ok. Então, processos julgados à unanimidade, nos termos do voto do relator. Deixe-me ver aqui. Recurso eleitoral número 25, dígito 97, do ano de 2018, origem 51ª Zona Eleitoral, relator Dr. Vladimir Capistrano, recorrente Partido Liberal, órgão municipal, advogado Dr. João Miguel de Oliveira. Está em mesa, Dr. Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo órgão de direção municipal do Partido Liberal, a atual denominação do antigo Partido da República, conforme a alteração estatutária aprovada pelo TSE, em São Gonçalo do Amarante, contra a sentença que desaprovou as suas contas eleitorais relativas à campanha do pleito de 2016, bem como suspendeu por 6 meses o recebimento de repasses das cotas do fundo partidário. Em prol de sua pretensão de reforma, o recorrente alega que o juiz de primeiro grau ignorou as provas dos autos, as quais, segundo argumenta, conduziriam necessariamente à aprovação da prestação de contas. Em rebate específico aos fundamentos da sentença, apresenta extratos bancários que demonstrariam a regularidade de toda a movimentação contábil da agremiação partidária. Com vista dos autos, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Na origem, a agremiação foi notificada para se manifestar acerca das falhas assinaladas no relatório técnico preliminar, tendo todavia permanecido inerte. A isso seguiram-se o parecer técnico conclusivo e o opinamento ministerial pela desaprovação das contas, entendimento endossado pela sentença objurgada, em sede da qual foi assentada a mácula da confiabilidade do ajuste contábil, notadamente em face da omissão relativa ao registro integral da movimentação financeira e da ausência de extratos bancários. Como alhures relatado, toda a argumentação recursal tem por base a prova que os documentos, extratos bancários, apresentados por ocasião da insurgência, faria ou não sobre a regularidade das contas. Ou seja, toda a argumentação recursal se fundamenta nos documentos que ele juntou por ocasião do recurso. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte e do colégio TSE, em sede de prestação de contas, não é cabível a juntada de documentos na fase recursal quando a parte é intimada antes do julgamento para suprir a ausência da documentação e permanece inerte. Eu aponto aqui o julgado. E, nesse sentido, confiro-se os seguintes precedentes deste regional. Aponto diversos julgados no mesmo sentido. De modo que, na hipótese vertente, o conhecimento dos documentos apresentados apenas em sede recursal, sem qualquer preocupação em demonstrar circunstância excepcional que justificasse o descumprimento extemporâneo da diligência determinada pelo juiz Aquó, encontra óbice no Instituto da Preclusão, mercê da natureza jurisdicional dos processos de prestação de contas, o que registre-se não caracteriza cerceamento de defesa. Em tal quadro, destarte, na qual o recorrente não logrou afastar as falhas graves detectadas pela unidade técnica da inferior instância,
a manutenção da sentença de rejeição das contas por todos os seus termos é medida impositiva. E eu aqui deixo de fazer considerações sobre os fundamentos que levaram à desaprovação das contas, porque toda fundamentação recursal está escorada nos documentos que eu não posso analisar. Ante o exposto, voto em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana. Senhor presidente, a matéria é por demais conhecida da Corte, nós já julgamos por reiteradas vezes, então, de fato, não cabe análise desses documentos que foram apresentados extemporaneamente apenas com recurso, de sorte que eu acompanho integralmente o relator. Perfeito, do desembargador Cornélio. Eu também acompanho o relator. Quero só fazer um esclarecimento. O juiz Francisco Glauber, ele levantou a dúvida se eu tinha participado do julgamento ou não. Eu não lembro. Para mim, eu participei, mas eu vi a anotação aqui, não sei. Se eu não tiver errado, a anotação está. Que o pedido de vista foi no dia 18/6. Se foi no dia 18/6, na realidade eu estava de férias, mas o assunto é o mesmo do meu... Não há problema. Meu recurso, eu me encontro habilitado e declaro que acompanho o relator em relação ao voto anterior. Independente de ter participado do primeiro julgamento ou não, da abertura, né? Mas nesse aqui eu acompanho o relator. Só com relação a isso, haveria a impossibilidade do voto de Vossa Excelência se tivesse havido sustentação oral, não foi o caso. Então, não tem nenhuma impossibilidade. Neste caso, acompanha doutor Francisco Glauber. Com relator. Doutor José Dantas. Com relator, senhor presidente. Doutora Érica. Com relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum processo judicial em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Vamos à pauta administrativa. E nela nós temos 5 processos. Um deles é o processo administrativo número 600-137-05-2019, que trata da designação do juiz eleitoral da 2ª zona, e o nome sugerido aqui à corte é o de doutora Francisca Maria Tereza Maia Diógenes, seguindo o critério de maior tempo de afastamento da Justiça Eleitoral, critério objetivo, e eu peço o opinamento ministerial. Excelência, favorável. Se o critério é objetivo, exatamente. Não tem como... Todos de acordo? Sim. Então, sim. Aprovado à unanimidade. O seguinte, processo administrativo número 600-138-87, ano 2019, também trata de designação, neste caso, para a 20ª zona eleitoral, Currais Novos, e aqui a magistrada mais antiga e com maior tempo afastada da jurisdição eleitoral, doutora Maria Nádia Bezerra Cavalcante. Também o mesmo... Do mesmo modo, favorável. Perfeito, todos de acordo? Com o presidente. Aprovada a unanimidade. O terceiro processo administrativo número 600-134-50. Trata aqui da revogação da resolução número 09/2005, que institui o programa Eleitor do Futuro como ação permanente da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte. Havia aqui, doutora Érica, não sei se quer fazer uso. Eu queria fazer uma consideração, pois não, doutora Érica. Presidente. Em primeiro lugar, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Corte pela reestruturação da Escola Judiciária Eleitoral. Foi um grande presente que recebi ao assumir a direção, que teve um trabalho anterior de Dr. Ricardo Tinoco em participar da discussão e ter um grande empenho nessa reestruturação. E a partir da reestruturação da escola, e que isso tem sido reforçado em todas as reuniões, todos os encontros das escolas nacionais, em todos os encontros do CODEG, instando o TSE a encampar a força e a vitalidade das escolas. E a partir da reestruturação da escola, alguns programas que eram espaços dentro do tribunal, e especialmente porque precisavam contar com setores estratégicos da instituição para que conseguissem ser implementados, como o nosso carro-chefe, que é o eleitor do futuro, é o que frequentemente bate todos os nossos indicadores de ações sociais.
ele foi absorvido dentro da escola em uma das funções que a escola hoje possui, que o Núcleo de Cidadania e Ações Sociais, e que não demanda mais a formatação que existia a partir dessa resolução. Com a reestruturação, com a publicação e vigência do regimento interno da escola, essa resolução não parece que eu aproveito essa oportunidade apenas porque, coincidentemente, tanto como membro da Corte, também sou diretora da escola, precisaria fazer esse apontamento, mas isso não impede que a escola esteja em parceria com todos os setores do tribunal, quando necessário, para a execução da ação estratégica, da ação social, que faz parte do nosso plano de ação e já teve um grande alcance no ano de 2019. Apenas essas considerações, senhor presidente. O Ministério Público opina favorável também. Todos de acordo? Com o presidente. De acordo. Aprovada a unanimidade. E as duas outras, os dois outros processos são o processo administrativo número 600-139, de 72, e o 600-140, de 57, ambos do ano 2019, e ambos tratam de proposição de homenagem a servidores falecidos. O primeiro o servidor Francisco Andrade de Freitas, e a proposição é que o seu nome seja o da unidade de auditoria aqui do nosso tribunal. A proposição parte, assim como neste caso, no caso seguinte, dos próprios servidores aqui da nossa corte. Então, e o seguinte a proposição que se faz é que o nome do servidor falecido Mairan Kleber Araújo Dantas seja atribuído lá ao cartório eleitoral da 63ª Zona Eleitoral, Porto Alegre, minha cidade de origem, e que teve o desembargador Cornélio como juiz eleitoral lá. Então, merecido. É um exemplo de servidor. Era, né? Faleceu. Exatamente. Todo de acordo? De acordo. Em relação a ambos, inclusive o parecer ministerial. Então, aprovados à unanimidade, às 15h18, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que a próxima será no dia 9 de julho, e teremos, né, do Dr. Francisco Glauber, a presença do desembargador Gilson para julgamento do processo da relatoria ordinária do Dr. Zé Dantas, e que está com vistas ao Dr. Francisco Glauber. Então, e, senhor presidente, é necessário também convocar o Dr. Fernando Jales, porque ele participou do julgamento originário. Não, ele afirmou suspeição. Então, as convocações já foram... Só informando que teremos outros processos, né, nessa sessão, e não apenas esse. Não é isso? Não, teremos outros, mas esse é em razão das convocações que são necessárias. Então, encerrada a presente sessão.